vídeos aqui no canal. Aí, porra, Chocolate. Me ajuda a te ajudar, caralho. Salve, camaradas. Tudo bem? O tema do Porra, vídeo de ô, hoje... Manuel, 43 minutos? Dá pra chamar no resumo, não? Ô, eu tô aqui, mano. Já faz 6 horas de live. Tô só esperando aqui o seu vídeo pra poder encerrar a live. Mano, você me aparece com um vídeo de 43 minutos? Porra, ô Jones. Chama no resumo aí, caralho. Chama no resumo, meu filho. Bora. Você que ajuda a continuar o nosso trabalho. Se preferir o Pix, está aparecendo aqui como QR Code na tela do vídeo. Note. O título do vídeo de hoje, evidentemente, é uma provocação. De alguma forma, é o que os jovens chamam de clickbait. Perfeito. E por que eu fiz essa provocação? Veja, eu vou contar uma história mais longa para vocês para chegar até a história mais recente. Senhora. Desde que eu criei o meu canal, volta e meia eu escuto um discurso de que supostamente eu falo muito difícil, que minha linguagem é muito acadêmica e por aí vai. E aí, veja, eu melhorei a minha didática, eu melhorei minha oratória com o passar dos anos, com a prática e com o treino, mas meu canal segue a mesma dinâmica. Eu já falei, inclusive, em vídeos do canal que é muito tranquilo para mim o fato que meu canal, individualmente pensado, a partir da dinâmica da governança algorítmica, não vai chegar nunca a 10 milhões de acessos, 15 milhões de acessos, 20 milhões de acessos por mês, zero bronca, sem problema. Porque meu canal é um canal fundamentalmente de propaganda. Não vou debater aqui com vocês a distinção leninista de agitação e propaganda, eu já fiz vários vídeos sobre isso no canal e por aí vai. E a importância que eu dou para a formação política. Também já expliquei várias vezes no canal que é falso a ideia de que as dificuldades de compreensão de algum conteúdo ou de aprendizado são necessariamente problemas de linguagem. Tem vídeo aqui no canal, qual é o meu método de estudo, como eu estudo e por aí vai. Coloca na tela, Maxwell, esses vídeos, por favor, em que eu debato longamente essa questão da linguagem, né? Essa ideia equivocada de resumir os problemas de aprendizagem a uma questão de linguagem. Assim como, né, as pessoas tendem a enquadrar como acadêmico ou academicista uma linguagem que elas não entendem 100% ou parcialmente, o que também está equivocado. Não necessariamente isso é acadêmico, percebe? Não é porque se você abrir um livro de Marx e não entender agora, não tem nada a ver com uma linguagem acadêmica. Simplesmente você pode não ter o treinamento teórico necessário para entender aquilo agora, mas vai ter depois, sabe? Tipo, enfim, um processo de estudo, de aprendizagem e tal. E aí, por que eu começo falando isso? Veja, eu sou muito consciente de qual é o projeto aqui do canal, qual é a função dele, o que é que eu quero fazer. Eu me defino como educador popular, não é à toa, conectando o debate de educação popular, o debate de propaganda no sentido leninista. E aí, recentemente, faz 2 dias, eu lancei um vídeo fazendo uma crítica ao vídeo da senhorita Bira, que é um vídeo que faz um debate crítico com o vídeo da senhorita Bira, mas não só com o vídeo. A senhorita Bira há muito tempo veio com um discurso sobre identitarismo, não sei o quê, que a meu ver tá equivocado, tá errado, e eu mostrei no canal. E aí, nesse vídeo do canal, eu citei bastante livros, né? Autores e autoras e por aí vai. E aí, apareceu a Margarida. As falas sobre academicismo. Foi uma fala academicista? Foi uma fala acadêmica? Eu tive dificuldade de entender e por aí vai. E aí, veja, vamos limpar aqui o terreno. Isso aí fui eu. Também que eu não entendi nada. Aquela parte do vídeo eu não entendi nada. Entendi nada. Onde eu quero chegar, eu vou começar contando uma história. Mais ou menos 2 meses e meio atrás, nas redes sociais, no famoso Twitter, principalmente, aconteceu um episódio que pra mim foi muito marcante. Eu fiz um comentário sobre essa linguagem teórica que é muito forte em setores do movimento negro, que é uma linguagem teórica basicamente assimilada a partir da produção estadunidense, da produção dos Estados Unidos. Uma pessoa foi e postou um artigo, veja, e a pessoa que postou esse artigo postou de boa fé, postou esse artigo falando que, Jones, é falso que interseccionalidade surgiu nos Estados Unidos. A interseccionalidade surgiu no Brasil. O que é que o artigo falava? O artigo falava de autoras brasileiras negras que nos anos 40, 50 e 60 faziam uma análise conjugando, combinando, contemplando raça, classe e gênero. A pessoa que postou o artigo de boa fé não conseguiu entender que a chamada interseccionalidade é um enquadramento teórico, ou, se preferirem, um marco teórico metodológico de abordar a relação entre raça, classe e gênero. Mas nem toda abordagem que contempla raça, classe e gênero é interseccional. Interseccional é o nome de um marco teórico metodológico, de uma categoria ou de um enquadramento teórico, como preferirem aqui, vou ser bem pouco rigoroso no uso dos termos. Não a realidade em si. Então, raça, classe e gênero existem em si
Na realidade, algumas abordagens, algumas formas de tentar compreender essa realidade se autodenominam interseccional, análise interseccional, interseccionalidade. Mas nem toda forma de compreender essa realidade é interseccional e nem a realidade em si é interseccional. Vocês conseguiram entender? Não! Não! Caralho! Não! Eu não consegui entender! Eu não consegui entender! Não consegui entender! Não consegui entender! Eu não consegui entender! Que loucura! Entre o fenômeno em si e a forma de abordar teoricamente o fenômeno. Nessa mesma época, dessa confusãozinha no Twitter, ficou claro para mim que as pessoas não entendiam, as pessoas não, né? Algumas pessoas não entendiam o problema de dizer que autores como Alberto Guerreiro Ramos, como José Carlos Mariátegui, como Fanon, são decoloniais. E aí, veja, não se prenda o sujeito, ou os sujeitos do exemplo, Fanon, Guerreiro Ramos ou Mariátegui, se prenda à forma do exemplo, que é, veja, nem Fanon, nem Mariátegui, nem Alberto Guerreiro Ramos são autores decoloniais. Fanon, Mariátegui e Guerreiro Ramos, por caminhos inclusive diferentes, faziam um debate sobre eurocentrismo, sobre o que a gente vai chamar hoje de colonialismo cultural, sobre uma razão ocidental que constitui todos aqueles que não estão enquadrados naquele padrão como um outro diferente, exótico, etc, etc. Isso não é decolonial. As teorias e abordagens decolonial também fazem debate sobre eurocentrismo, sobre epistemicídio, sobre razão ocidental, sobre razão instrumental, sobre colonialismo cultural. Mas nem todo mundo que fez um debate crítico sobre eurocentrismo, por exemplo, é decolonial. O fenômeno em si é uma coisa, a abordagem teórica é outra. Evidentemente que ao separar o fenômeno da abordagem teórica, a gente não está dizendo que qualquer fenômeno pode ser abordado de qualquer forma, a partir de qualquer teoria, como se o uso da teoria fosse uma espécie de camisetas no guarda-roupa. Você usa a que quiser e não tem lógica. Não. Existe verdade. Na ciência existe verdade. Atenção. Na ciência existe verdade. Nas ciências humanas, João, nas ciências humanas existe verdade. Existe verdade científica. Claro que essa verdade não é absoluta, porque nas ciências humanas os fenômenos são históricos, eles mudam historicamente. Então, toda a verdade é relativa vis-à-vis a história e a própria transformação da realidade. Então, o que era verdade do ponto de vista de uma análise econômica para a Europa do século XVII não é verdade provavelmente hoje, no século XXI. Por quê? Porque a teoria estava errada? Não, porque a análise mudou. Então, o debate teórico, a formulação, o aparato categorial, metodologias de pesquisa, de coleta de dados, etc., vão mudar de acordo com as transformações da realidade. E por que eu abro falando isso? Veja, há muita gente que não percebe a influência de um dos aspectos mais determinantes da época pós-moderna. E aqui, de novo, e aí lamento se alguém vai achar isso academicismo, mas preciso explicar isso. Veja, no campo da história, por exemplo, na minha graduação, eu aprendi que a pós-modernidade surge como uma crítica a uma historiografia de base positivista, mas não só, muitos colocavam aí também no bolo o marxismo, que era a ideia de que existia uma verdade histórica pronta, parada, ali congelada, que nós poderíamos alcançar essa verdade histórica a partir da consulta das fontes. Então era como se a construção do fazer histórico fosse uma mera tecnicalidade, um conjunto de técnicas de como procurar fontes, como tratar a fonte, de como escrever um texto histórico, e aí você ia retratar a história tal como aconteceu. E a pós-modernidade surge, supostamente, como uma resposta a essa historiografia positivista que muitas pessoas chamam de abordagem ingênua, que é imaginar que a produção do conhecimento se dá fora de qualquer influência da época histórica, da subjetividade do pesquisador e da pesquisadora, das relações de poder em determinada sociedade, da cultura dominante, do senso comum, dos preconceitos, das lutas de classe, dos conflitos políticos múltiplos, das determinações geopolíticas. É imaginar que a prática científica seria uma relação quase pura entre sujeito e objeto. O sujeito que conhece, dominando as regras científicas, ele vai conseguir alcançar a verdade. Basta aplicar corretamente as regras do método científico. Veja, isso nunca foi a tendência dominante do marxismo, por exemplo. Eu, inclusive, tenho muitas dúvidas se isso foi tendência dominante em várias correntes, né, nas diversas disciplinas das ciências humanas, para além do positivismo,
Mas tudo certo, não é esse o tema de debate. Fato concreto é que crítica pós-moderna vem como uma resposta a esse suposto cientificismo ingênuo, que também existia, mas é isso, minha dúvida é sobre a amplitude que isso tinha, mas tudo certo. Vem com um discurso focando as relações de poder, a relação saber-poder. Só que isso sai de abordagens mais qualificadas, como, por exemplo, comparece na obra de Michel Foucault, para abordagens vulgarizadas, em que, por exemplo, no campo da história, se diz que a história não tem verdade, não existe verdade histórica, se despreza o debate sobre fontes, sobre tratamento de fontes, sobre metodologia, sobre uso de fontes. Chegou-se, inclusive, ao limite do absurdo de dizer que história e literatura tinham o mesmo estatuto teórico epistemológico. Veja, eu vi isso na sala de aula. Não vou falar o nome do professor não, que eu não quero arrumar confusão, porque esse povo é rancoroso, que só desgraça. Mas o professor de História Moderna 1 falou isso na sala de aula, que não existe diferença do ponto de vista científico entre a revista Veja e um livro de Eric Hobsbawm. Ambos são discursos possíveis sobre a história, percebe? O que esse discurso faz? O que essa ideia faz? Ele estimula uma falta sistemática de rigor teórico, de preocupação com entender as diferentes matizes teórico-metodológicas que existem nas ciências humanas. Debate sobre metodologia, sobre epistemologia, sobre teoria do conhecimento, sobre filosofia e etc. Então veja, a despeito do fato de que existem elementos, tanto na sua dimensão individual como na coletiva, como a precariedade do ensino público, como trabalho, preço de livro, e uma série de coisas que explicam debilidades na sua formação, eu aposto que se você fez Faculdade de Ciências Humanas nos últimos 10, 15, 20 anos, você vai ter muita dificuldade, ao terminar sua graduação, de explicar como é que se diferencia uma abordagem positivista, uma abordagem weberiana e uma abordagem marxista, por exemplo. Porque isso não é ensinado de maneira sistemática na universidade, percebe? Inclusive, quando se tem cadeiras ou disciplinas de metodologia científica, normalmente se resume metodologia científica a aprender regras da ABNT, o que é um absurdo completo e absoluto, mas é isso. Se resume metodologia científica, aprender regras da ABNT e aprender a formalidade de como escrever um artigo, percebe? Eu lembro de um episódio que eu já era marxista na universidade, isso a gente no quarto período, já conhecia a obra do historiador Perry Anderson, mas muita gente na minha turma não conhecia, e é isso, zero problema, tal. Mas quando a gente foi estudar o livro Linhagens do Estado Absolutista, do Perry Anderson, passado pela queridíssima professora Socorro Abreu, depois, nas conversas de corredor da turma, muita gente não sabia se o Perry Anderson era marxista ou não. Por quê? Porque o Perry Anderson, nesse livro Linhagens do Estado Absolutista, e nos capítulos que a gente leu, ele não ficava falando de mais-valia, de luta de classes, de imperialismo, de exploração, não sei o quê. E para muitos colegas, que infelizmente é esse padrão de ensino, o marxismo não é o materialismo histórico dialético, é jargão. Então, se falou em luta de classes, se falou em revolução, falou em ditadura do proletariado, o Estado proletário é marxista, não falou, é marxista, então não conseguiram identificar o marxismo no livro do Perry Anderson, sendo que todo o livro está fundamentado numa análise do materialismo histórico dialético. Veja, isso não é um problema particular da minha turma. Seus problemas de formação, as dificuldades que você tem para entender as diferentes abordagens teórico-metodológicas, para além de problemas com um professor, com professora, para além de problemas de infraestrutura do seu espaço de ensino, para além da sua falta de tempo para estudar, por causa de trabalho, por causa de menino, por causa de doença, por causa de transporte, por causa de uma série de coisas, há um problema geral de uma perda de rigor científico, ao ponto de que as pessoas, hoje, muitos, no mundo acadêmico, isso se reflete também, para além da academia, tem dificuldade de entender uma coisa básica, que é a diferença da coisa em si para o enquadramento teórico ou marco teórico de análise da coisa. A pessoa tem dificuldade de entender por que é errado dizer que Fanon é um pensador decolonial. É o suprassumo do anacronismo. Mas é isso está normalizado na universidade. E aí, veja, isso é uma determinação típica de uma época pós-moderna. Por quê? Dentro da lógica de se combater o cientificismo ingênuo, né, uma certa liderança iluminista, de uma crença no progresso, na ciência, na marcha universal da história, o que se colocou no lugar foi uma vulgaridade geral, né, uma falta de rigor teórico, uma concepção de ensino, de pesquisa, que é muito fácil você simular conhecimento. Então, eu já contei para vocês várias vezes essa história. Veja, quando explodiu a categoria de necropolítica, eu não usei essa categoria. Por quê? Todo mundo começou a usar necropolítica, tal. Fiz assim, antes de eu saber se vou usar isso ou não, se vou usar essa categoria ou não, eu vou ler o livro do autor. Eu achei ele bem bem. Tinha um livrinho
pequenininho, rápido de ler, mas aí eu descobri que o livrinho é parte de um capítulo de um livro maior, que também foi publicado como um livrinho autônomo, mas o ideal é ler o livro todo. Então, antes de ler o livro, eu não uso a categoria, percebe? E aí, gente, alguém pode imaginar essa frescura sua. Não, pô, é porque é isso. Eu não compartilho da falta de rigor teórico e do aligeiramento que se transformou em tendência na nossa época pós-moderna. Isso significa que todo pós-moderno faz isso? Não, pô. Não, tá ligado? Tô fazendo caricatura aqui contra pós-moderno, não. Por exemplo, o Foucault não fazia isso. O Foucault pesquisava e pesquisava muito, né? Ficava enfurnado em arquivos junto com os assistentes dele. Os assistentes trabalhavam com sua porra e tal. Né? O Foucault pegando um documento que ninguém lia. Ele fazia pesquisa documental pra caralho, pesquisava a fonte. Ele fazia as anotações e estudava. O Foucault não ficava fazendo uma análise de discurso, feito certos trabalhos acadêmicos que você olha por aí, que no fundo, é o primeiro e o segundo capítulo repetindo mal e porcamente o que Foucault diz. No quarto capítulo se pega, sei lá, um filme, uma notícia de jornal, um seriado, um livro, faz uma pseudo-análise de discurso, conclusão, acabou. A dissertação de mestrado, acabou a tese. Foucault não fazia isso, tá ligado? Enfim, não tô fazendo uma caricatura contra um pós-moderno ou pós-moderno individualmente. Tô dizendo o seguinte, a nossa época pós-moderna... Não, até aqui eu tô entendendo o que ele tá falando, com exceção do começo, mas até aqui eu tô entendendo tudo que ele tá falando. Só que eu quero como é que ele vai linkar isso pro vídeo da Bira e tal. É isso. Do academicismo e coisa e tal. Como é que ele vai linkar isso? Eu quero saber. Agora eu fiquei curioso pra saber como é que ele vai conseguir linkar. Cultura pós-moderna, ela popularizou uma falta de rigor teórico sistemático, ao ponto de que determinadas coisas começam a fazer sucesso, as pessoas saem repetindo. Então veja, hoje em dia a gente que fala, não, interseccionalidade. Pô, se você perguntar, vem cá, você conhece o surgimento desse debate nos Estados Unidos? A origem dele, a maioria das pessoas não conhecem. Empoderamento, veja, eu não uso essa palavra. Raramente isso apareceu em algum vídeo. E se apareceu, foi num vídeo, porque como eu gravo vídeo todo dia, às vezes escapa alguma coisa, mas pra mim, texto é meu, vocês não vão ver isso. Eu não uso lugar de fala, porque eu estudei e discordo, acho que não é útil. Sabe? Eu não uso conceitos como colorismo, porque é isso ali. Não uso, do mesmo jeito que eu não usei necropolítica. Então veja, há uma coisa que é quando determinadas categorias, determinados conceitos se generaliza, é muito difícil você fazer um debate, chamar os fundamentos, chamar a reflexão, chamar a história, porque a gente está desacostumado a fazer isso. Porque a nossa época pós-moderna, ela está acostumada com coisas rápidas, com coisas ligeiras. Ela está acostumada a chamar de textão um negócio do Facebook de 3, 4 parágrafos. Ela está acostumada as pessoas quererem entender tudo rápido. É, inclusive, um dos vícios que quer reduzir todo o problema de aprendizado à linguagem, porque aí basta mudar a linguagem e aí você entendeu tudo, né? Então não existe esforço, não existe tempo, não existe disciplina, não existe paciência no processo de estudo. Basta mudar a linguagem que você vai entender tudo. É que veja, já falei no vídeo do canal, não existe aqui nenhum elitismo, não. Entendo os problemas de tempo, de trabalho, de transporte, de família, dos corre da vida. Em todos os meus vídeos sobre método de estudos eu debato isso, considero isso. Agora, note, preciso entender que estudo leva tempo. E é preciso entender que se você aderiu a certas modas teóricas, você não pode cobrar que a pessoa do seu lado faça a mesma adesão ou ficar puto ou chamar de academicismo porque a pessoa do lado disse assim, bicho, vamos fazer um debate aqui mais aprofundado sobre esse negócio, sabe? Muita gente, por exemplo, na época que eu lancei meu vídeo criticando o conceito de necropolítica e fiz um debate como isso estava muito ligado à obra de Hannah Arendt e os problemas disso, muita gente ficou puta comigo, me atacando, inclusive no Twitter. Vocês procurarem, vocês até acham até hoje. Por quê? Porque para algumas pessoas debater as fontes teóricas de um conceito é academicismo. Aí, meu parceiro, veja, é melhor morrer. Porque aí, a gente entra num campo de irracionalidade que é assim, você usa uma linguagem política, uma linguagem teórica, um conjunto de teorias, um marco teórico, uma abordagem, que foi naturalizada. Aí você não leu, não parou muito para refletir, por aí vai. E aí se alguém vem com um debate trazendo os fundamentos filosóficos, epistemológicos, contexto histórico de surgimento, os fundamentos teóricos, aí você vai chamar o que de academicismo? Percebe? E não dá, gente. Não dá, percebe? Isso é característica de um aligeiramento pós-moderno. Eu lembro de um texto muito bom que eu li na graduação, que me marcou, e eu recomendo que vocês leiam, Em Defesa da História, o Marxismo e a Agenda Pós-Moderna, da Ellen Makin Woods, que infelizmente faleceu, se não me falha a memória, que ela faz um debate muito bom contra essa lógica pós-moderna, de negação do rigor científico, da teoria, e como isso prejudicou na disciplina de História. Outro texto que me marcou muito na época da graduação foi o pós-fácil do José Paulo Neto ao livro O Estruturalismo e a Miséria da Razão, do Carlos Nelson Coutinho.
O livro do Coutinho tem vários problemas, especialmente na análise do Foucault e do Althusser, mas é um bom livro, a propósito, diga-se de passagem. Mas o pós-fácil do José Paulo Neto é fantástico. Ele faz um debate sobre esse aligeiramento pós-moderno, sobre esse enfraquecimento de rigor teórico, sobre essa coisa rápida, aligeirada, que todo mundo sai repetindo as coisas. E aí tem, inclusive, combates, brigas que eu compro e brigas que eu não compro. Porque é isso, eu tenho coisas mais importantes para fazer. Mas, por exemplo, se vocês repararem, eu não uso essa linguagem corrente, que é muito comum no movimento negro e movimento feminista, que é falar do corpo. O corpo negro, meu corpo na política, o corpo... Eu discordo disso de cabo a rabo, eu sei a origem teórica disso, eu sei como isso se popularizou, porque eu estudei sobre isso, porque chegou um momento da minha vida que eu parei e eu fiz assim, menino, quando foi que começou isso? Que todo mundo tá falando de corpo. Corpo negro, um corpo negro, corpo negro, corpo, porra é essa? Virou IML, todo mundo agora é um corpo. Eu parei pra estudar, pra ler, entender como é que apareceu isso e digo assim, meu irmão, não vou usar isso. Porque eu acho que isso está errado, acho que isso está equivocado. Do mesmo jeito, se generalizou o termo pobreza menstrual. Veja, eu não uso esse termo. Eu conheço esse debate e tal. Eu acho que está equivocado. São debates que eu não vou comprar. Você não vai me ver fazendo vídeo, escrevendo, lançando livro, porque eu tenho outras prioridades de debate teórico, de combate político. Mas eu acho que isso está errado. E aí, o meu debate sobre identitarismo, eu entendo perfeitamente que há mais de 6 anos se generalizou essa linguagem e se generalizou de tal forma que ninguém define que desgraça é identitarismo, mas é como um termo de uso tão generalizado, tão corrente, que todo mundo, mesmo sem ouvir uma definição, uma precisão do termo, tem o seu próprio significado, já é familiar. E como assim? Não tá errado o uso. Como assim é melhor não usar? Como assim esse conceito é equivocado? Como assim? Sabe, é muito difícil para as pessoas sacarem isso. Por isso que no meu vídeo, criticando o vídeo da senhorita Bira, eu citei tantas referências. Só que veja, citar referência a academicismo, nesse sentido, quem defende isso é que está sendo academicista, só que de sentido contrário, porque está dizendo que livro, que teoria é coisa só da universidade. Porque preste atenção, e eu vou tentar dar um exemplo muito didático aqui para vocês. Imagine que a gente está numa assembleia sindical e a gente está debatendo, o ministro Fernando Haddad, ele está avançando nos cortes na saúde e da educação a partir do ataque ao piso constitucional da saúde e da educação. E aí, estamos na categoria de trabalhadores e trabalhadoras da saúde, debatendo na assembleia o que a gente vai fazer para lutar em defesa do piso contra os ataques, né? Contra o ataque ao piso da saúde. Aí começa um debate entre 2 pessoas lá. Aí eu vou dar um exemplo que é um pouquinho tosco, mas só para ilustrar o que é a diferença de uma análise academicista e de uma análise que cita uma referência. Vamos lá. 2 exemplos de uma análise academicista. Uma forma academicista de usar a fonte, de citar o livro, o autor, a autora e por aí vai. Imaginem que eu estou nessa assembleia e eu digo assim, eu sou pelego, né? Eu tô defendendo o Fernando Haddad. Eu quero que lasque o piso da saúde, né? Eu digo amém para tudo que o governo faz. Aí nesse exemplo eu chego e falo assim, companheiro, você está errado. Nós não devemos fazer greve, não devemos nos mobilizar. Você deveria ler Lênin, porque Lênin fala no Estado e a Revolução que o Estado é o Estado da burguesia, que é a classe dominante, que manda em tudo, e não tem como a gente fazer nada para barrar esse ataque. Veja. Nesse exemplo, não há a explicação do porquê. Lênin fala, no exemplo, repetindo, Lênin fala no Estado e a Revolução, citei o livro, que o Estado é da burguesia, por quê? Não tem a resposta. E não tem como fazer nada, por quê? Não tem a resposta. Então, o que é que eu fiz aqui? Eu fiz um elemento de um argumento de autoridade. Se quiser... Para algumas pessoas, acho que academicismo é só falar difícil. Eu posso dar o mesmo exemplo com a linguagem mais rebuscada. Companheiro, acho que a gente não pode fazer greve, não dá para fazer nada, porque Lênin diz no Estado e na Revolução que a burguesia ela tem a supremacia do comando do Estado, porque o Estado burguês é ontogeneticamente um Estado capitalista e não tem nada que a gente fazer contra essas medidas neoliberais. Pronto, falei difícil, disse a mesma coisa. Mas... nessa frase, eu também não disse os porquês, percebe? Veja, o que eu fiz foi citar um autor, citar um livro, fazer 2 afirmações e não explicar o porquê, não demonstrar as afirmações. Porque se eu digo na frase, Jones é bonito, isso é uma verdade, porra, mas isso é uma afirmação, eu não disse por que ele é bonito. A partir do momento que eu digo só a afirmação sem o argumento, você acredita ou não, é artigo de fé. Quando, nesse exemplo, eu digo não dá para fazer nada porque Lênin disse no Estado e a Revolução que o Estado é burguês e a burguesia manda em tudo. Não tem aqui o fundamento do argumento, os porquês, os motivos, as explicações, tem só afirmações e ainda tem um discurso que apela para um discurso do especialista, que é só sabe se eu estou citando corretamente Lênin e o Estado da Revolução quem leu. Por definição, quem não leu
não pode acessar o âmago do argumento, não pode acessar o centro do argumento, porque o centro do argumento não foi exposto. Eu só remeti a um livro fazendo uma afirmação sem trazer para o conhecimento comum aquela afirmação que está no livro, partindo do pressuposto de que quem não conhece aquilo ali, simplesmente não tem capacidade de debater comigo, porque não leu o livrinho, entendeu? Isso é uma forma academicista. Dá também para fazer isso em linguagem popular, para fazer isso xingando. No mesmo exemplo, companheiro, não dá para fazer nada, não devemos fazer greve, porque não dá para fazer caralho nenhum, porque Lenin diz no Estado da Revolução que quem manda nessa caceta é a burguesia. Pronto, vocês acham que isso é linguagem popular? Pronto, perfeito, tá aí. Mas de uma forma academicista. Outra coisa, bem diferente. Dá para fazer isso sem ser academicista, citando autor, citando livro. Aí eu dizer assim... E aí, nesse caso, eu sou o cara a favor da greve, a favor da passeata, da paralisação, em defesa do piso constitucional da saúde e da educação. Eu digo assim, companheiros e companheiras, dá sim pra gente fazer greve e movimento. Companheiro X citou Lênin, mas Lênin, quando vai debater o Estado e a Revolução, é verdade, ele diz que o Estado é burguês. Por que o Estado é burguês, gente? Porque quem comanda a economia... Então, mas vamos lá. Deixa eu fazer uma reflexão aqui, sobre o que ele tá entendendo, sobre o que ele tá falando aí. Primeiro passo. Ele está entendendo que você usar argumento de autoridade é o conceito de academicismo. É isso? Resumindo, tá? O que ele está falando ali. Quem dá carteirada e não dá o argumento é academicista. Aí a primeira crítica que já vai contra o que ele está falando. Quem disse que qual é a base teórica que ele está mostrando para falar que academicismo é isso? Já que é pra ficar maluco, então vamos ficar maluco de vez. Quem disse que o conceito de academicismo é isso? Cadê a fonte, Jones? Cadê a metodologia científica pra falar que academicismo é isso? Cadê a metodologia científica pra falar que esse termo... Você estudou sobre esse termo, academicismo? Quais são os livros? Quais são as bases? E por quê que você fala que academicismo é definição a isso? Eu, por exemplo, não acho que academicismo é isso. Eu, quando eu falo... quase gol do Corinthians. Quando eu falo sobre academicismo, eu falo que quer trazer um rigor científico, um rigor que tem dentro da academia, para uma discussão que não é sobre isso. Que é uma discussão, às vezes, é sobre percepção, às vezes é sobre cultura popular, às vezes sobre como uma visão de mundo mesmo, uma percepção. A percepção que eu tenho do mundo é essa. Tem algum rigor científico nisso? Não, é só uma percepção que eu tenho. Não é um artigo de faculdade, não é um artigo de mestrado, não é. Só tô conversando sobre uma percepção que eu tenho da vida. Não, tenho uma percepção. Ah, sei lá, eu vou lá, vou pegar um exemplo básico, eu vou lá transcrever a música, falar sobre música, que eu sei, né? Eu vou transcrever a música lá do Zé Ramalho, por exemplo. Esses dias eu falei no vlog lá. Falei, mano, eu acho que o Zé Ramalho é maçom. Porque geralmente música funciona em quadratura, tudo funciona em 4, ou divisíveis, ou múltiplos de 4, coisa e tal. E o Zé Ramalho ele faz umas coisas em 3, coisa e tal. Tudo dele gira em 3. É bem complexo. Então eu acho que ele é maçom, porque esses dias eu vi por aí que maçom gosta de 3. O número 3 tem um significado pro maçom, coisa e tal. Não tem rigor científico nenhum nisso. Não tem academicismo nenhum. Por quê? Isso aqui é a percepção. É só percepção, mano. Esses dias eu tava fazendo a coisa, percebi que funciona assim. E fiquei sabendo esses dias aí que maçom gosta de 3, coisa e tal. Eu linkei a coisa na outra, tô aí, mano, jogando no ar. A percepção é simples. É simples, mano. É por isso. Agora, cadê o método científico sobre isso, Tamir? Pronto, academicismo, Jones. Não tem método nenhum sobre isso. Eu só tô conversando sobre a vida. Só a percepção sobre a vida, entendeu? Tô ligando um ponto no outro que eu nem... Mano, mas não tem rigor científico. Eu não fui verificar, eu não fiz uma pesquisa de campo, eu não usei nenhuma metodologia de ciências sociais pra saber se maçom gosta de 3. Pra ser sincero, o do Zé Ramalho eu fiz, porque no caso eu tava transcrevendo. Eu transcrevi as músicas, transcrevi uma quantidade suficiente de música. Falei, tem aqui 20 músicas, transcrevi. Tá aqui, ciclos de 3, aqui geralmente são ciclos de 4. Tem outro exemplo, eu consigo fazer uma amostra. Agora, se maçom gosta de 3, coisa e tal, eu não fiz. Então, eu tô só fazendo um link, só assim, a percepção da minha vida e tal. A percepção empírica, um senso assim comum, percebi isso aí. Pronto, é só isso. Aí se você vir com esse papo seu de, mano, qual é o rigor científico, coisa e tal, seu papo tá academicista. Porque o assunto não é sobre isso. Não, o jeito que foi abordado o assunto, o jeito que eu trouxe o assunto, não era sobre esse rigor. Entendeu? Não era sobre isso. Mas aí eu exijo isso da sua vida. Tá bom, então, que bom. Gol do Corinthians, porra. Vamos, caralho. Vamos, porra. Vamos. Quem é que fez o gol? Quem é? Puta.
Quem comanda as fábricas, os bancos, as fazendas, os grandes grupos empresariais, os grandes grupos do varejo, são os ricos, é a burguesia, é a classe dominante. E é desse poder econômico que se fundamenta o Estado, a política. É verdade, mas isso não significa que a gente não consiga disputar políticas de governo, porque ninguém está falando que a gente vai fazer uma greve, uma passeata para mudar o caráter de classe do Estado. O que a gente está falando aqui é disputar uma política de governo. E se a gente consegue fazer um movimento forte, se a gente consegue disputar a opinião pública, se a gente consegue dialogar com a sociedade, a gente consegue sim derrubar essa política econômica. Veja, eu citei o livrinho, expliquei rapidamente, de maneira didática, e não tem nada de academicismo, percebe? Citar livro, falar de artigos, falar de referência não é academicismo. Gente, pelo amor de Deus. Aí vocês, além de uma adaptação, de uma falta de rigor de nossa época pós-moderna, estão dando de barato para o academicismo a ideia que a universidade tem a exclusividade do debate teórico, da produção de livros. Do debate. Não, é isso que é o problema. Na verdade, eu vou ser sincero aqui. Ô, Jones, do fundo do coração, esse é o grande problema de vocês, mano. Esse é o grande problema de vocês. Que vocês pegam esse é o academicismo que as pessoas reclamam. As pessoas tá falando uma parada. E aí ela usa um termo. Mano. Um academicismo, coisa e tal. E ela contextualiza tudo. Aí vocês vão lá e pegam. Qual que é a etimologia? Que quer dizer o conceito do academicismo, coisa e tal? Isso aí não é academicismo. Vocês simplesmente desconsideram todo o contexto e fica debatendo o sexo dos anjos, como se fosse um clube do livro. É essa, porra. Porque o ponto é provar. O ponto não é pegar o raciocínio da pessoa e fazer, mano, faz sentido o que você tá falando, coisa e tal, encaixando os contextos das palavras, dentro do contexto, encaixando as coisas. Não é esse o objetivo. O objetivo é, você usou o termo identitarismo de uma forma errada. Você não classificou o termo coisa e tal. Isso não é identitarismo, coisa e tal. Quer ficar discutindo o termo específico da coisa. E o contexto, a mensagem está sendo passada, foda-se. O Jonas já fez isso comigo também, tá, gente? Já fez comigo também. Outro dia eu fiz um vídeo lá falando assim, era um debate entre que o... Não era um debate, era uma reflexão sobre assim, mano, o Ciro só acredita que ele vai ser eleito, que os planos dele só vai dar certo se for passar ele o projeto. Então ele não vai apelar pra nada que seja despolitizante, né? O core do negócio não vai ser uma coisa despolitizante, vai ser sempre uma coisa politizada, porque precisa passar ele o projeto. Então quem votar nele, precisa votar nele no projeto para legitimar o projeto dele. Isso é uma crença dele. Isso é uma crença, é um idealismo dele. Daqui a pouco o Jones vai lá, pega lá no Twitter e fala assim, acabei de ver um vídeo do cirista, coisa e tal, e ele já falou que o marxismo é idealista, coisa e tal. Cara, fundo do coração, eu nem sei o que significa o termo idealismo pro marxista, eu nem sei. E do fundo do coração, tô cagando pra isso. Mano, idealismo é muito... Dentro da minha frase, todo mundo entendeu. Pô, ele acredita numa parada, ele tem um ideal, e ele acredita que aquilo é a forma que ele vai desenrolar. Não tem nada a ver com materialismo, idealismo, do jeito que o marxista fala. É simplesmente, mano, no dicionário, as pessoas entendem ideal como aquilo que você idealiza. Você, mano, abstrai e pensa naquilo. Nossa, isso aqui é o ideal pra mim. Eu acho que o ideal... se eu pegar essa TV que tá do lado aqui e colocar aqui em cima. O ideal era só isso. O cara não consegue ouvir uma frase inteira, pegar o contexto, o ideal nesse jeito aqui, ele tá funcionando como gatilho pra isso. Ou então fica na dúvida, mano, será que é pra isso mesmo? Vou consultar, ver se é isso mesmo que ele tá falando. Não, ele não consegue fazer isso, entendeu? Sempre tem um termo no meio pra discutir, e aí fica se discutindo o termo idiota no meio, ó. A terminologia de idealismo. Idealismo não é isso. Idealismo é materialismo histórico, isso aqui. Caralho, bicho. Qual dificuldade tu tem pra entender o que eu tava falando, porra? Né? Qual a dificuldade de entender, caralho? Falei uma frase, um conjunto de palavras. Uma sucessão de palavras, coisa e tal. Porra, qual a dificuldade de entender o contexto daquilo? Caralho, qual a dificuldade, mano? Eu brinco lá, esse dia eu fiz um vlog lá, coisa e tal, que eu tava dentro do camarim. Só que tem uma piada interna. Um amigo meu de infância falei, é camarim, coisa e tal. Mano, não expliquei nada. Falei, pessoal, muito bem, estamos aqui agora no camarim, coisa e tal, beleza, coisa e tal. Pô, não é camarino, é camarim. Só que dentro do contexto eu entendi, o Tamir tá querendo falar camarim. Por alguma forma, ou ele errou, ele brincou, coisa e tal, mas deu pra entender o que ele tava falando. Ele estava dentro do camarim, conversando com os amigos. Pronto, qual a dificuldade de entender isso? Pô, todo mundo viu o vídeo da senhorita Bira e entendeu o que ela chamou de identitarismo. Ela chamou de identitarismo e todo mundo entendeu o que era identitarismo. Todo mundo entendeu, cara. Todo mundo que viu o vídeo entendeu.
Todo mundo entendeu o contexto, todo mundo entendeu todo o contexto. A Dona Maria, o seu José, coisa e tal, você que começou a pegar... Identitarismo não é... O que é identitarismo? Aí começou. O identitarismo não é isso. Aí vamos pegar um livro, tal, não sei o quê. Aí começou a discutir o termo identitarismo. E a discussão que a senhorita Bíblia propôs no primeiro momento do vídeo... Você concordava. Era isso que é pior, você concordava. A discussão que ela propôs, coisa e tal, e as afirmações que ela fez, você concordava. Você começou a montar uma discussão em cima do termo identitarismo e ficou ali, rolando no chão, batendo, coisa e tal. E aí as pessoas foram no seu canal e todo mundo viu. Todo mundo viu. Ó, esse negócio é academicismo. Academicismo, mano. Você tá querendo um rigor técnico no termo, como se a pessoa estivesse escrevendo um artigo científico. Como se a pessoa tivesse... E não tava, ela só tava fazendo um vídeo no YouTube desenvolvendo raciocínio. Era só isso que ela tava. Ah, tá, mas quer dizer então que um artigo científico não tem o raciocínio? Óbvio que tem, mas é claro que você tem que ter o rigor científico. Esse dia eu tava conversando com essa, falei assim, mano, o juridiquês. Juridiquês, mano, por que os caras ficam tentando colocar dentro das coisas juridiquês pra gente não entender? É pirraça pra gente não entender? Aí a Sara respondeu, não, Tamir, não é por causa disso, é porque tem que usar as palavras específicas para não ter dubiedade, evitar o máximo dubiedade dentro de uma sentença, coisa do tipo, até para julgar o juiz, o outro juiz de segunda instância, o advogado ler e entender. Então, tem que usar palavras que evitem dubiedade. Então, cada palavra, quando acontece, beleza, faz sentido. Então, faz sentido uma sentença escrita daquele jeito, faz sentido o juridiquês escrito daquele jeito, porque não pode evitar dubiedade, justamente para não ter dois tipos de contexto, ou mais tipos de interpretação. Simples! Caralho, agora na rua, um advogado não vai ficar falando daquele jeito, nem o juiz. Cara, eu vou conversar no bar com o advogado. Aí vai, juridiquês. Pra quê? Pra não ouvir dubiedade da coisa. Mano, que isso é essa, caralho? Né? Aí fica pior de tudo, porque você faz um vídeo que ninguém entende, um vídeo ridículo, discordando pra discordar. Aí todo mundo, maceta você. Aí agora você vem fazer um vídeo pra falar que você é o top, que você é o... Oh, meu Deus do céu. Olha só como eu sou rigoroso nos termos e na metodologia de cada palavrinha que eu uso. Tá bom, Jones, você acabou de fazer um vídeo, já tem 30 minutos do vídeo, você até agora não falou qual que é o contexto de... Qual que é o contexto e qual que quer dizer o termo academicismo. Pronto. Você simplesmente jogou, todo mundo que viu o vídeo entendeu, só que eu posso usar o mesmo retorno que você. Cadê seu rigor científico agora? Para definir o que é academicismo? Cadê o rigor? Tá aí. Fazendo toda a explanação em cima do que é academicismo, mas não colocou. Não deu uma fonte do que é academicismo, não deu um texto. E explicou de uma forma porcamente que ninguém tá falando sobre isso, academicismo, sobre dar carteirada ou não. Ninguém tá falando isso. Aliás, isso é uma coisa que você faz pra caralho, né? Da carteirada, lê não sei o quê, tá precisando ler não sei o quê, tá precisando ler não sei o quê. Cara, só dá um argumento, não precisa nem falar se você leu ou não. Se eu te pedir, mas você viu isso aonde? Aí, mano, li aqui, tal lugar. Pronto. Científico. Só quem faz ciência é a universidade. Só quem produz teoria é a universidade. Logo, todo debate científico, todo debate teórico é academicista. Façam isso não, pelo amor de Deus. A ciência é muito séria para ficar só a cargo das universidades. No vídeo, inclusive, que eu critico a senhorita Bira, eu em nenhum momento cito só o livro, sem dar o porquê, o motivo. A minha estrutura de argumentação, e eu faço isso há muitos anos, viu, gente? Eu explico resumidamente a ideia, explico resumidamente o conceito, a teoria, o processo histórico, a polêmica, a abordagem, e em seguida eu digo, quem debate muito bem isso é esse livro. Quem faz uma abordagem muito bem sobre isso é esse livro. Quem fundamenta isso é esse livro. Ou seja, eu apresento o porquê, eu apresento o conteúdo da ideia e digo que para desenvolver mais a ideia, para ter uma abordagem mais aprofundada, para compreender mais, você vai atrás do livro, porque isso aqui é um vídeo. E não, vocês nunca vão ter a profundidade que tem num livro, num vídeo não. Por mais que o vídeo seja bom, por mais que o vídeo seja longo, não se compara não, gente, sabe? E tem coisas que, de verdade, eu acho que não se debate em vídeo. Obrigado, Amanda. Obrigado pelo membro. Eu gravei um vídeo sobre, por exemplo, o que é dialética. E nunca vou gravar. É por quê? Porque eu não sei ser didático? Não. Porque eu não sei explicar? Não. Não, pô. É porque eu acho que tem assuntos que não são explicáveis num vídeo. Ah, mas o vídeo pode ter 2 horas, Johnny. Beleza. Também acho que não é explicável. Dá pra fazer um curso de 6, 7 aulas introdutório, por exemplo. Né? Mas, Jones, mas aí é foda, o trabalhador, a trabalhadora sei de tudo isso. Não vem com essa caricatura pro meu lado, não, porque eu já debati isso várias vezes em vídeo. Só que aí, veja, trabalhador, a trabalhadora, dá pra se pensar várias... Tem a torre lá, né? Tem a torre do aprendizado, né? Não sei se isso aí tem em nível científico, você não tem não, mas tem lá. Pirâmide do aprendizado.
Já viu isso aí? Já viu isso aqui? Eu não sei se isso aqui é verdade ou não. Eu já vi isso aqui. Já viram essa parada aqui? Já viram ou não? Isso aqui, ó. Isso aqui, ó. Eu não sei qual que é o nível de confiabilidade disso aqui, ó. Isso aqui eu não sei. Mas tem isso aí, ó, né? Como é que a galera, ó. Como é a forma mais eficiente de você aprender, coisa do tipo. Vocês já viram essa parada? 10% ao ler, 20% ao ouvir, 30% por meio de observação, 50% ao modo de ouvir, ao ver e ouvir, 70% ao discutir com os outros, 80% fazendo e 95% ao ensinar os outros. Tá ligado? Tá aí, ó. Vídeo tá mais alto que leitura, né? Ah, Tamir, você quer acabar com a leitura, coisa e tal? Não, calma, gente, calma. Não é outros 500. Mas assim, vamos lá, né? Alternativas no Cara, processo. eu falo por isso porque, tipo assim, aqui no canal vocês sabem lá, né? Eu tenho a leitura lá, né? Matinal, né? Quem quiser ir, vai só na playlist do canal, tem vários livros aí que a gente já leu. E eu, no começo que eu fazia, eu lia na live, coisa do tipo, e depois à noite eu escutava, porque eu tenho sono, eu sempre durmo escutando com uma parada. Eu sempre escutava. Agora eu não sei, eu tô falando só uma coisa empírica, tá? Alô, Jonas, é só uma coisa empírica, só uma coisa que eu percebi. Comigo, Tamir Felipe, tá? RG 47020, tal, não vou falar tudo aqui, beleza? Só pra mim. Eu percebi que quando eu tava escutando eu mesmo lendo, coisa e tal, a minha forma de absorver, escutando, tá? Escutando, era mais eficiente do que lendo. Ah, Tamir, é lógico, você leu, depois você tá aprendendo pela segunda vez. Pode ser também. Tá? Tô só falando uma coisa que aconteceu comigo. E o fato de ensinar também. Alô, Tamir Felipe, tá? Teste empírico, nada de base de ciência, de nada. Tô pegando a foto no Google, nenhum rigor científico, tá? Que fez sentido com a coisa que eu percebi na minha vida. Professor, tá? Professor de ensino fundamental 1 e 2, beleza, eu percebi. Os conhecimentos que eu adquiri, quando eu vou ensinar, quando eu sistematizo para ensinar, eu aprendo mais. Também, tá? Só teste meu, não tem nada de rigor científico, só eu, tá? Eu comigo mesmo. Mas, por exemplo, tem que saber que isso não é um problema, propósito. Tem que saber que está em processo de ensino e aprendizagem. Tem que saber que tem coisas que ainda precisam de mais tempo. Tem que saber que precisa de mais desenvolvimento. Tem que desconfiar das modas. Tem que se questionar se vale a pena mesmo abordar determinadas coisas, sabe? Tem que ter calma. Então, por exemplo, algumas pessoas podem pegar esse trecho desse vídeo e já ficar puta, já deve estar nos comentários aí, deve estar comentando. Como assim, Jones? Você não fala em corpos, você despreza a presença de corpos subalternizados na política? Não, pô, nada a ver. Uma coisa com a outra. Como assim, João? Você não usa o termo pobreza menstrual, você não acha importante as políticas para distribuir absorvente de graça? Acho todas importantes, divulgo, apoio, compartilho, incentivo, tamo junto na luta, mas não uso o termo, porque eu acho que está equivocado por vista teórico. Então, antes de você xingar, precisa entender, tá, aqui. Porque veja, gente, a partir do momento que a gente perde profundidade, e aí desculpe, viu? Não dá para reclamar muito dos bolsonaristas. Por quê? O que é o bolsonarismo? Não imaginem só o bolsonarismo naquela tiazinha do Zap Zap compartilhando a fake news de que o Lula morreu e trocaram o Lula por um sósia. Porque aí você pega o negócio mais baixo, mais tosco do seu adversário para bater. Aí é muito fácil, né? Você batendo mais fácil no mais tosco do seu adversário. Não, pense também o bolsonarismo como a produção, por exemplo, do Brasil Paralelo. Por que o Brasil Paralelo faz tanto sucesso? Então, por exemplo, os caras lançaram um vídeo sobre o golpe empresarial militar de 1964 e a ditadura. E aí, o que é que o Brasil Paralelo faz? O Brasil Paralelo constrói um argumento dizendo assim, nós temos provas que existiam planos para dar um golpe e instalar uma ditadura comunista e que veio um contragolpe dos militares. E aí, a partir disso, eles citam alguns livros, alguns documentos, malucão, totalmente descontextualizado, bota 2 ou 3 pessoas para falar. E, por exemplo, as pessoas não sabem o que é debate historiográfico, as pessoas não sabem o que é consenso historiográfico. Quando eu falo as pessoas, eu não tô falando do povão, não, viu? Um trabalhador metafórico, não. Eu tô falando, inclusive, muita gente militante, muita gente que é estudante de graduação, de ciências humanas e tal, que tem dificuldade de explicar, por exemplo, por que aquele discurso que parece formal, que parece aquele discurso do especialista, é um discurso que é falso, equivocado, tosco e anticientífico. Não é só que tá errado no conteúdo da forma, só que eles apelam para uma pseudoforma científica. Tem muita gente que tem dificuldade. Tem muita gente que tem dificuldade, por exemplo, para não cair nas falácias daquele Thiago Braga. Por quê? Por exemplo, o que é uma coisa que o Thiago Braga faz muito, mas muito, e eu adoro ver comentário de vídeo, né? Então, volta e meia eu vejo comentário de vídeo reaça, vejo comentário de gente que faz react e tal. O Thiago Braga, ele tem um estratagema
que é muito bom e que muita gente não percebe, porque inclusive está naturalizado na própria universidade, na própria academia, que é assim. Veja, eu acabei de explicar para vocês a diferença entre a afirmação e o argumento, né? Na frase Jones é bonito, isso é uma afirmação. Não tem um porquê, não tem a explicação. O que é que o Thiago Braga adora fazer? O Thiago Braga, ele vai lá, ele quer supostamente refutar um mito comunista. Então ele quer dizer, por exemplo, sei lá, que a União Soviética matou mais que o colonialismo europeu. Por exemplo, na África e na Ásia. Por exemplo, aí ele chega e ele seleciona uns 3, 4 artigos e ele pega sempre o parágrafo que está na afirmação. Nunca uma afirmação sustentada no argumento. É quase que como o parágrafo de conclusão. Porque como é que normalmente uma pessoa escreve? Se eu quero dizer, por exemplo, eu quero argumentar que o colonialismo português, por exemplo, em África, não foi tão violento como dizem aí fãs de Gilberto Freire e outras correntes teóricas e várias correntes historiográficas em Portugal, não foi tão brutal como o colonialismo da França, da Inglaterra e tal. Eu vou enumerando os argumentos. Tipo assim, como é que se pensa a brutalidade? É número de mortos? É expectativa de vida nas colônias? É número de prisioneiros? É como era tratado os prisioneiros? É se existia legislação de apartheid, se existia escravidão, se existia servidão, se na experiência colonial se investia em infraestrutura, em saúde e educação para os colonos, se existia repressão constante, violência contra os mutilados, enfim. Se eu quero fazer um debate para tentar fundamentar a ideia de que o colonialismo português supostamente era menos repressivo do que os outros colonialismos europeus, eu vou fazer um debate sobre esses argumentos se for um negócio minimamente digno, né? E depois de argumentar tudo isso, é como se eu chegasse naquela parte do artigo, do texto, do livro, o que é que for, que eu diga assim: portanto, não é uma verdade que o colonialismo português era tão violento ou mais que o colonialismo francês ou inglês. Os dados apresentados, consultados, demonstram que não podemos igualar os níveis de violência. Esse parágrafo, ele é a conclusão, supostamente, de uma argumentação prévia que já foi demonstrada, já foi dadas as razões, os motivos, os porquês. O Thiago Braga, por exemplo, ele adora pegar esses parágrafos de conclusão, seja conclusão de período, seja conclusão de trecho, seja conclusão de seção, de artigo ou de livro, e ele lê aquilo ali como se aquilo ali provasse alguma coisa, mas pode reparar, grosso modo, ele só está lendo afirmações. Que é isso, você só vai descobrir se são afirmações bem fundamentadas ou não se você ler a fonte original. Quase ninguém vai ler a fonte original. Mas é isso. Com esse procedimento eu consigo provar tudo, meu amigo. Tudo. Eu consigo provar que o Getúlio Vargas era anarquista. Esses dias eu peguei o Jones Nessa aí também. Tem um vídeo aqui também no canal que eu peguei o Jones Nessa também, né? Que era a mesma coisa também. Ele falando que ele pegando Darcy e meio que usando Darcy pra confortar o Ciro. Aí eu peguei o livro de Darcy... e falei assim, ó, a definição que Darcy dá para burguesia. Burguesia? Era burguesia. Pequena burguesia. Era isso, pequena burguesia. O Darcy Ribeiro no livro O Povo Brasileiro. Aí dá, o que eu deixamos por definição de pequena burguesia. Aí explico esse tal. Aí eu fui lá no PND e falei, ó, olha o que o Ciro fala para uma nova burguesia, uma pequena burguesia. É isso. Falei assim, João, você tá vendo a discussão que você tá fazendo? Quando o Ciro fala uma pequena burguesia, ele tá falando sobre isso dentro do PND, e quando o Darcy Ribeiro fala sobre pequena burguesia, ele tá falando sobre isso. Coisas diferentes, tá vendo? São coisas de... Quem lembra disso aqui? Tá até disponível, acho que eu já fiz esse corte. Tá aqui, ó. Portanto, João, você tá errado. Você tá errado. Tá vendo? É o mesmo método do Thiago Braga. Pega um bagulho jogado, aí manda você ir lá ler o livro, e começa a discutir aquele termo que para um livro significa uma coisa e para outro livro significa outra. Tá ligado? Eu consigo provar que Stalin era, sei lá, budista. Eu consigo provar que Mahatma Gandhi era emo. Eu consigo provar. Aí eu fui lá, marquei ele lá, coisa e tal, marcaram ele coisa e tal, ele fingiu que não viu, passou batido. Tudo. Eu saio pegando trechos, citações e tal, muito baseado em afirmação ou algo que também é muito comum. Começo de texto. Todo mundo lembra ainda. Quem disse que ele voltou nessa discussão depois disso? Depois disso ele não voltou mais nessa discussão, aí passou batido. Quando chamou na discussão acadêmica que ele gosta, coisa e tal, aí ele não quis, aí ele saiu andando. E olha que eu nem sou acadêmico funcionário, eu só peguei os dois livros e olhei. Falei, ó, aqui é um termo tal e aqui é o termo tal. Pesquisei, dei um Ctrl L lá e tá lá, explicado bem direitinho. Eu vou achar esse vídeo depois e deixar aí pra vocês.
em que você, por exemplo, apresenta uma ideia errada, um consenso que você quer derrubar, uma visão histórica consagrada que você acha que precisa ser revista e tal, aí eu só cito aquele começo da ideia errada e trato como se fosse uma ideia certa. Muita gente faz isso. Sei que a maioria das pessoas nem sequer compreende esse procedimento, porque é difícil distinguir a diferença entre afirmação e argumento e como se constrói uma argumentação científica, que a argumentação científica não é só um jogo de palavras, deve remeter à busca, sim, de uma verdade e as diferentes correntes teórico-metodológicas que vão fundamentar a busca dessa verdade e por que uma está mais certa que a outra. Aqui, ó, achei aqui, ó. Aqui, ó. Pronto. Achei aqui o corte, ó. É esse vídeo aqui ó, do canal. O Jones Manuel me taxou e eu respondi à altura. Tá aqui, ó. Peguei o livro, tá aqui o livro, ó. Beleza? Tá aqui o livro. Classe 3. Classe Poder, capítulo 3 aqui da parte 4, tal, enfim, fui naí que ele tava falando. E aqui Darcy faz um diagrama, ó. Darcy Ribeiro faz um diagrama. Beleza? E aí eu fui lá e printei. Falei, ó. Então vamos lá, como tem um problema no significado das palavras, tá? Aquele que eu falei lá, o micro pequeno empresário e o pequeno empresário, que é o patrão de 8 de cada 10 brasileiros, ou seja, o Darcy classifica como aqui, ó, setores intermediários e não dominantes, ou seja, não é burguesia, tá? Não é burguesia. Darcy fala que aquela galera é o quê? Autônomos, profissionais liberais e pequenos empresários. Essa galera aqui, Darcy chama de setores intermediários. No livro. Não chama de burguesia, tá? Não chama de burguesia. E aí depois eu fui lá e peguei assim, ó, PND, peguei aqui o PND do Ciro. E, mano, só digitei aqui a palavra, burguesia. Burguesia. Aí tá aí, ó, são 8 citações. A primeira tá aqui em cima, ó. O que explica grande parte da genialidade da burguesia europeia e tal, que é um capítulo que ele conta sobre a história, né? Ele faz começo, depois em segundo ele coloca assim, ó, durante a execução do projeto e além. Aí o Ciro fala com as palavras, ó, até tiquei. Tenho defendido a importância de construirmos, tá? Construirmos no Brasil uma nova burguesia. Uma nova. Tem essa velha nova. Que democratize a formação de capital e oxigene a burguesia tradicional, que se acomodou, em grande parte, nos ganhos fáceis do rentismo. Como já expus aqui, esta nova burguesia seria formada pela parcela bem-sucedida dos estudantes inovadores e emergentes empreendedores. Tá? Voltamos lá no Darcy. Estudantes bem-sucedidos, que o Ciro, estudante fala, estudantes bem-sucedidos e emergentes empreendedores. Essa seria a nova burguesia que o Ciro propõe. Que aqui que o Darcy fala que essa galera é setores intermediários. Beleza? Entendeu? O que o Ciro chama de nova burguesia, o Darcy Ribeiro classifica como setores intermediários. Profissionais liberais, pequenos empresários. Ou seja, Ciro pegou Darcy e tem os estudantes ali, ó. Eu quero pegar que setores intermediários se tornem a nova burguesia brasileira. É isso. Essa é a aliança aqui. É isso aí, fui lá, printei e coloquei lá pra ele lá. Quem disse que ele voltou nessa discussão? O Jones. Nunca mais voltou nessa discussão. E tá acusando o outro lá que também faz isso mesmo, isso aí faz mesmo. Porque uma é mais capacitada que a outra para buscar a compreensão do real. Então veja, gente, quando no meu vídeo sobre a crítica da senhorita Beira ao identitarismo, a crítica da crítica à crítica, eu citei muitas referências, no fim de um academicismo não. Vocês podem não ter gostado do tom, vocês podem ter dito que eu fui muito duro, e eu não tenho paciência mesmo não nesse debate não, desculpa. Assim, tem alguns debates que eu não tenho paciência. Você vier querer justificar pra mim, privatizar presídio, atacar saúde e educação, lascar velhinho, dizer que é combate ao fascismo, eu vou pistolar. O Jones tá metendo louco, mano. Na moral, ele tá metendo louco. Aí tem gente que acha bonito, né? Essa pistolagem, mas ficou puta com a outra. Venha com esse conversa pra mim, não, que... Ô, Johnny, você é identitário? O que é que você acha das lutas identitárias? Ó, eu só vou ficar de boa, foi uma conversa comum, um negócio de boa. Mas assim, tô pistola mesmo, paciência, sabe? É isso. Venha com esse negócio também de querer resumir o debate do que é o comunismo, a gostar ou não da União Soviética, a gostar ou não de Cuba, a gostar ou não da Coreia, eu também vou ficar puto com você, sabe? Então é isso, você pode não ter gostado do tom, pode ter achado que eu fui muito duro, pode ter achado que eu fui muito enfático, suave, zero problema, tamo junto. Agora sim, não tem academicismo você fundamentar bem uma abordagem teórica em que reina uma confusão generalizada em um senso comum unipresente, onde ninguém define com precisão o que é o tal do identitarismo, cada um entende de uma forma e coloca o significado que bem entender lá, em que o grau de imprecisão é tão grande, mas tão grande que, presta atenção, e aí caminho para a conclusão aqui, se você voltar num tempo, 10 anos atrás, saudades, ninguém usava essa linguagem, identitário, identitarismo, pautas identitárias. O debate clássico marxista era
exploração e opressão. Porra, Eu tá doido, nem vou cara. explicar aqui o significado dessas duas categorias. O que Porra, eu quero tá chamar a doido, atenção pra velho. vocês é que se você conversar com uma porrada de militante, gente organizado, e perguntar qual é a diferença entre exploração e opressão, boa parte deles hoje não vai saber mais. É um grau de imprecisão, é um grau de confusão, é um grau de falta de rigor teórico que boa parte da militância de esquerda, socialista, comunista, tem dificuldade Você é hoje. vaidoso, hein, velho? Mano, resumo desse vídeo até agora, né, velho? Eu sou pica e vocês é tudo uns burros. Vocês são tudo uns bananão. E eu sou pica. Mano, o resumo desse vídeo foi isso, né? Se você não me entendeu porque você é burro e imprecisão, que ninguém sabe de porra nenhuma, eu que sei. De explicar um conceito que era básico, que, por exemplo, aqueles manuais da Martha Heineken. Vocês estão pecando no básico e eu sou o pica, que eu vou no avançado. Basicamente é isso, né? Psicóloga marxista chilena, ela tinha lá, né, explicando o que é exploração, o que é opressão, o que é dominação, diferenciando as categorias. Tinha gente que reclamava desses manuais, né? Saudades, viu? Saudades dos manuais da Marta, porque, porra, sabe, enfim. Então, essa é o grau de gravidade da situação. Existe, a meu ver, claramente uma volta do mito da democracia racial de contrabando nesse debate sobre identitarismo. Então, assim, você quer combater o pós-modernismo, você quer combater o pós-modernismo com a falta de rigor teórico, com aligeiramento, com um debate pautado por rede social, com um debate pautado por Twitter, com um debate que se recusa a mergulhar na literatura. Assim, quem foi, por exemplo? Gente, só uma dúvida assim. E aí eu concluo aqui de verdade. Você sabe me dizer quem foi os teóricos, ou as teóricas, ou o teórico, ou a teórica, que criou o conceito de identitarismo e como ele passou a circular? Assim, aí, conselho de amigo, você sabe não? Você não deveria usar uma linguagem teórica que você não sabe como surgiu e como se popularizou. Desculpa. Ele é pica, ele é pica. Ele é o picudo. Mas se quiser chamar isso de academicismo, fica à vontade. Mas eu tomo essa lição pra minha vida, porque eu lembro que em 2014 eu aprendi com Louis Althusser que a linguagem é a consciência prática e toda imprecisão é funcional à ideologia dominante. Então, se surge um conceito, uma categoria... Cuidado, citou o autor, só fez a afirmação, hein? Um marco teórico que você imaginar que eu não sei a origem teórica, os fundamentos teóricos e como se popularizou, eu não uso. Eu não só usou a afirmação, e cuidado. Citou a afirmação. João, mas não dá tempo de ler tudo. E se você não deu argumento, né? Você viu? Ele não deu argumento da fonte. Nunca descobri isso. Aí eu vou morrer sem usar e sem ter opinião. Morrer sem usar, sem ter opinião. Por exemplo, eu embora eu já tenha comentado isso rapidamente, acho que umas 2 vezes no Twitter, 1 ou 2 vezes numa entrevista, eu, por exemplo, nunca parei para estudar a ideia de tecnofeudalismo. Me parece um negócio que não faz muito sentido. Mas eu não vou nem usar, nem fazer propaganda contra usar. Porque não li. Não tô com tempo agora, tenho outras prioridades. Então qual é a minha opinião pro conceito de tecnofeudalismo? Não tenho opinião. Uso não. Talvez se eu ler no futuro e gostar, porra, eu vou usar, tá ligado? Mas acho difícil a proposta. Mas é isso, uso não. E pronto. É difícil. É difícil. Não, assim, é academicismo isso? Eu acho que não, acho que é rigor teórico. Eu acho que toda obrigação, e acho que é obrigação de marxistas, especialmente marxistas, que são militantes organizados, marxista aí, eita porra, que se propõem a funções de agitação e de propaganda, não só, mas marxistas também, que têm função de dirigente na sua organização política, tem que ter rigor teórico, tem que ter presão científica. Porque, como diria Engels, o socialismo, desde que se transformou numa ciência, exige ser tratado como tal, ou seja, ser estudado. Mais é uma isso, afirmação, hein? Calma, mano. Eita, porra, velho. Caralho, o Clube do Livro tá milhão, velho. Clube do Livro tá milhão. Caralho. F Clube do Livro. Vou até printar aqui, ó. Deixa eu printar aqui, ó. Acabaram com o Clube do Livro, velho. Porra. Eita. O cara é picudo, hein, velho. O cara é picudo, velho. Vai mexer com o picudo. É doido, filho. Picudo tapar. Resumo do vídeo. Eu sou foda, vocês são um bando de mané. O começo tava ruim, no final parecia o começo. E olha que eu acabei de falar. Falei, mano, caralho, esse vídeo da senhorita Bira do Jones faz tempo que não veio um vídeo ruim do Jones assim.
Esse aí tá foda, velho. Nossa, ele ficou muito abalado, né, velho? O que vocês acharam? Vaidade? Vaidade corroeu, hein? Hum, pegou no calcanhar de Aquiles, a vaidade. O ego, ele é duro. O ego, ele é duro, velho. Pegou no ego dele aí, ficou pá. Diz o Fredinho que tá discutindo com ele aqui lá com o grupo que tem ele lá. Tá milhão ainda, por causa depois do vídeo do Fredinho. Isso é doido. Ego é dose. Arrastou geral, William. Basicamente ele disse: eu sou fodão e vocês são